Então, depois de 20 minutos de demonstração do lema da troca, vamos finalmente usar o lema da troca e justificar o esforço definindo a dimensão. Especificamente, o que a gente vai fazer é definir a dimensão de subespaços vetoriais do Rn e provar que isso é um invariante do subespaço. O que isso significa exatamente vai ficar mais claro quando a gente chegar na definição. Então, só para relembrar o lema da troca, é um subespaço do Rn. O que o lema da troca diz é que se U tem uma base com m elementos, então qualquer conjunto linearmente independente contido em U tem que ter, no máximo, m elementos. Não pode ter mais elementos do que uma base. Então, o mote que você tem que lembrar é conjunto linearmente independente não pode ter mais elementos que uma base. É essa a maneira de você lembrar o que exatamente o lema da troca de Steinitz está dizendo. Bom, consequência do lema da troca. A primeira consequência é que duas bases quaisquer de um subespaço têm que ter a mesma quantidade de elementos. Como que a gente verifica isso? Então vamos fazer a demonstração, que é bastante fácil, agora que a gente tem o lema da troca. Então imagine que você tem beta 1 e beta 2, duas bases de um subespaço U, do Rn. Pelo lema da troca, então pensa, B1 é uma base, mas B2, por ser uma base, é um conjunto linearmente independente. Então o lema da troca diz que o número de elementos de um conjunto linearmente independente não pode ser maior do que a quantidade de elementos de uma base. Consequentemente, o número de elementos em beta 2, que estou pensando como no meu conjunto linearmente independente, tem que ser menor ou igual do que a quantidade de elementos em beta 1. Mas como as duas são bases, eu posso trocar os papéis de beta 2 com beta 1. Pensar beta 2 como sendo a base e beta 1 como conjunto linearmente independente, ao qual eu estou aplicando o lema da troca. E nesse caso, o lema da troca vai me dizer, o número de elementos desse conjunto linearmente independente, no caso beta 1, não pode passar do número de elementos de beta 2, que é a base. Então o número de elementos de beta 1 é menor ou igual que o número de elementos de beta 2. Mas a única maneira de você ter as duas desigualdades é, naturalmente, se os dois conjuntos tiverem exatamente a mesma quantidade de elementos. Provamos então que quaisquer duas bases que você pegar têm a mesma quantidade de elementos. Isso significa que a quantidade ou a maneira como os matemáticos expressam isso geralmente é dizendo que a quantidade de elementos de uma base, de um certo subespaço, é um invariante do subespaço. O que é que significa? Significa que qualquer base que você pegar tem a mesma quantidade de elementos que depende apenas do subespaço, não depende da base escolhida. É isso que significa ser invariante. Significa depende do conjunto todo do subespaço, não exatamente da base que você escolher. Mesmo que eu escolha uma base e você escolha uma diferente, se nenhum de nós dois errar e for o mesmo subespaço, a quantidade de elementos é a mesma. Vamos fazer um exemplo. Então pega o subespaço, que é o conjunto de solução desse sistema homogêneo, que já apareceu num vídeo anterior. E a gente fez as contas e descobriu que a base que a gente obteve, esse foi o exemplo que apareceu no vídeo em que a gente calculou base para um sistema de conjunto de solução de um sistema homogêneo. E a gente descobriu que a base tinha 3 elementos. Tá? Consequentemente, a dimensão desse conjunto de solução é 3, porque a base tem 3 elementos. O segundo exemplo é o exemplo que a gente viu no vídeo que a gente discutiu bases para conjuntos de geradores. Eram esses 3 geradores, na verdade eles formam uma base. Tá? A gente verificou que esses vetores eram linearmente independentes, porque esses vetores estão em forma escada. Né? Se você puser numa matriz, a matriz correspondente é em forma escada. E a gente viu que isso é suficiente para garantir que eles são linearmente independentes. Consequentemente, isso é uma base de U. Então, novamente, eu tenho uma base com 3 elementos, portanto, a dimensão de U é igual a 3. E hiperplanos? Lembra, hiperplano foi definido da seguinte maneira. Na verdade, tem 2 maneiras de você pensar, mas que são equivalentes. Né? Você pode pensar o hiperplano como sendo o conjunto de solução de uma única equação, ou você pode pensar o hiperplano como sendo o conjunto de todos os vetores perpendiculares a um vetor fixado do Rn diferente de zero. Qualquer um das duas maneiras de você expressar vai cair na mesma coisa. Vai cair no que é essencialmente uma equação do linear nas variáveis, como eu estou considerando hiperplanos do Rn, nas variáveis x1 e xn. Tá? Essa equação naturalmente pode ser pensada como o produto interno do vetor A1, A2, An com o vetor x1, x2, xn. O que isso está dizendo é que o produto interno é zero, portanto,
o vetor x1, x2, xn é perpendicular ao vetor a1, a2, an. O vetor a1, a2, an tem que ser diferente de zero, senão você não vai ter um hiperplano. Você vai ter o espaço inteiro, porque a equação vai ser simplesmente nula. Vou supor que A1 é o coeficiente diferente de zero nesse vetor, tá? Então, pensando o A1, AN como um vetor, estou supondo que A1 é diferente de zero. Ou se você preferir, em termos de equação, estou pensando que o coeficiente da variável x1 é diferente de zero. É indiferente qual o coeficiente que você pega, o x1 é só para ficar mais fácil de escrever a equação. Então, com isso, a gente pode tirar x1 em função das outras. Aí a gente vai lá e substitui. Aí faz a mesma brincadeira de sempre, põe as variáveis em evidência, fica com uma coleção de vetores. Eu tenho um vetor para cada uma das variáveis, exceto x1, porque x1 foi expressa em termos dos outros, então os outros estão funcionando como parâmetros. E eu, portanto, achei um conjunto de geradores. Tá? Então, esse conjunto de geradores, além disso, como isso é um sistema homogêneo, a gente sabe que o conjunto de geradores é uma base. Foi isso que a gente viu quando a gente discutiu bases para conjunto de soluções. A gente viu que quando a gente usa o método usual de substituição para achar um conjunto de geradores, esse conjunto de geradores automaticamente é uma base, desde que você parta de uma matriz que seja escada. Tá? Então achei uma base do hiperplano. Essa base tem um elemento para cada um dos coeficientes. Note que ela começa com uma entrada do tipo menos A2 sobre A1, depois menos A3 sobre A1, até menos AN sobre A1. Então eu tenho, na verdade, um vetor para cada um dos coeficientes da equação original, exceto o primeiro. Então eu tenho n-1 vetores, tá? Já que são n-1 coeficientes. Consequentemente, a dimensão do hiperplano é n-1. Então, na verdade, isso me dá três maneiras diferentes de definir o hiperplano agora, porque eu posso definir o hiperplano como conjunto de vetores perpendiculares a um vetor dado, posso definir o hiperplano como o conjunto de solução de uma única equação, ou posso definir o hiperplano como um subespaço com dimensão exatamente n-1. Tá? Ainda falta um pedacinho na demonstração de que todo subespaço com dimensão n-1, na verdade, dá o que é um hiperplano. A gente vai ver um pouco mais adiante. Não na semana que vem, mas na semana seguinte. A gente vai discutir isso com mais detalhes. Outra aplicação importante do lema da troca é completamento de uma base. Então, imagina que você tem um subconjunto de vetores, alfa, contido em U. É um subconjunto finito e linearmente independente. Tá? Os vetores desse subconjunto alfa são linearmente independentes. Então, quando isso acontece, eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade é que alfa seja uma base de U. A outra possibilidade é que alfa não seja base de U, mas isso pode ser traduzido dizendo, se alfa não é uma base de U, isso significa que tem que ter algum vetor em U que não pode ser escrito como combinação linear dos vetores de alfa. Porque se todos fossem, alfa seria uma base. Mas se tem algum vetor em U que não pode ser escrito como combinação linear dos vetores de alfa, então se você acrescenta esse vetor a alfa, se você faz alfa união o conjunto que só tem esse vetor, o que você obtém como consequência é um conjunto que é linearmente independente, abreviado por LI nesse slide. Tá? A gente vai usar essa abreviação com frequência, chama linearmente independente de LI, simplesmente. Tá? Então, se U não é combinação linear, quando eu junto U ao conjunto, eu continuo com um conjunto que é linearmente independente. Mas isso significa que se eu repetir esse procedimento, isso está em uma base, não é. Aí, então, pega mais um vetor e acrescenta. Se eu repetir esse procedimento, e na verdade eu sei exatamente quantas vezes repetir, porque é uma base, eu sei que o conjunto, eu conheço o conjunto alfa, então eu sei quantos elementos tem dentro dele, e supondo que eu conheça a dimensão do subespaço, eu sei exatamente quantos vetores eu vou ter que acrescentar, porque eu sei que todas as bases têm o mesmo número de elementos. Tá? Então eu vou acrescentando um vetor de cada vez, fazendo essa pergunta. É linearmente independente? Se não for, eu procuro o cara que... se todos os vetores forem linearmente dependentes, é uma base. Se não for, eu procuro um vetor que não seja combinação linear dos vetores de alfa, acrescento, continuo linearmente independente. Eu vou fazendo isso até esgotar, e o número de vezes é a dimensão de U menos o número de elementos de alfa. Tá? Então eu sei a priori, se eu sei a dimensão de U, eu sei a priori quantos vetores eu tenho que acrescentar, o que é extremamente útil.
Isso é muito fácil fazer no exemplo. Vamos fazer um exemplo disso. Então, imagina que o subespaço é de fato um hiperplano. É o hiperplano do R4 dado pela equação x1 menos x2 menos x4 igual a zero. Tá? Então, é o conjunto de todos os vetores do R4 que são perpendiculares ao vetor 1, menos 1, 0, menos 1. Alfa é o conjunto linearmente independente, ele só tem um vetor. Mas eu sei que a dimensão do hiperplano é sempre a dimensão do espaço menos 1. O espaço aqui é R4, dimensão do espaço menos 1, opa, eu tenho dimensão 3. Então, dimensão de U é 3. Bom, mas como alfa só tem um vetor, eu vou ter que acrescentar 2. Então, primeiro eu vou achar quem é uma base para U, porque isso facilita nas contas para completar o alfa. Tá? Então, eu faço de sempre, tiro o valor de x1 em função de x2 e x4, só tem essa equação, eu vou lá e substituo. Posso escrever o vetor v, que está escrito na forma x2 mais x4, x2, x3, x4, eu posso botar x2 em evidência, x3 em evidência, x4 em evidência, e aí fico com esse vetor, que é um vetor qualquer de U, supostamente, escrito na forma x2 vezes 1, 0, 0, mais x3 vezes 0, 0, 1, 0, mais x4 vezes 1, 0, 0, 1. Isso aí a gente já sabe que é uma base, porque os vetores foram obtidos resolvendo por substituição um sistema homogêneo. Então, eu sei que a base tem 3 elementos. Já sabia disso, né? Porque eu sabia que era um hiperplano. Então, 3 menos 1 dá 2, como a gente já viu, tem que botar 2 vetores. Tá, de que maneira conhecer a base facilita? Tá. Então, primeira coisa, se eu olhar para o vetor 1, 2, 1, menos 1, eu vejo claramente que 1, 1, 0, 0 não pode ser múltiplo dele. Tá? Porque 1, 0, 0 tem 0 nas duas últimas posições. Mas qualquer múltiplo diferente de 0 do vetor 1, 2, menos 1, 1 menos 1 vai ter posições não nulas nas posições 3 e 4, nas entradas 3 e 4. Isso não pode acontecer com o vetor 1, 1, 0, 0. Consequentemente, 1, 0, 0 não pode ser escrito como combinação linear desse vetor. Então, na verdade, se eu juntar esses dois, eu vejo que continuo com um conjunto linearmente independente. Então, o próximo passo é achar um vetor que não possa ser gerado a partir de 1, 2, 1, menos 1 e de 1, 1, 0, 0. Ou seja, ele não seja a combinação linear desses dois. Mas 0, 0, 1, 0 claramente não é a combinação linear desses dois. Por quê? Porque a última posição desse vetor é 0. Bom, se eu quiser construir uma combinação linear desses dois vetores e eu escolher para coeficiente do vetor 1, 2, então se eu quiser construir uma combinação linear de 1, 2, 1, menos 1 e 1, 1, 0, 0, e eu escolher o coeficiente de 1, 2, 1, menos 1 como sendo diferente de 0, isso obrigatoriamente me dá a quarta entrada do vetor como sendo alguma coisa diferente de 0. Porque o vetor 1, 1, 0, 0 não pode contribuir nada na quarta entrada, já que tem 0 nessa entrada. Como o vetor 0, 0, 1, 0 tem 0 na quarta entrada, isso significa que eu não posso multiplicar, quando eu faço combinação linear, tentando obter 0, 0, 1, 0 dos dois vetores, eu não posso fazer com que o coeficiente de 1, 2, 1, menos 1 seja diferente de 0. Porque se for aparece uma entrada diferente de 0 na quarta entrada, isso não pode. Então, eu sei que o coeficiente desse cara tem que ser igual a 0. Coeficiente de 1, 2, 1, menos 1, em qualquer tentativa de gerar uma combinação linear que produza 0, 0, 1, 0 a partir desses dois, o coeficiente desse primeiro vetor tem que ser 0. Só que, obviamente, 0, 0, 1, 0 não é múltiplo de 1, 1, 0, 0. Consequentemente, esse vetor não é combinação linear dos dois vetores. Portanto, quando eu acrescento 1, 2, 1, menos 1, quando eu acrescento 0, 0, 1, 0 aos vetores 1, 2, 1, menos 1 e 1, 1, 0, 0, o que eu obtenho é, novamente, um conjunto linearmente independente. De fato, nesse caso, eu atingi o máximo que eu podia, porque eu estou no hiperplano, então a dimensão é 3, e, portanto, o que eu tenho, de fato, é uma base. Então, eu acrescentei vetores a 1, 2, 1, menos 1, que foi o vetor com o qual eu comecei, e obtive, a partir disso, uma base de U. Tá? E como vocês viram, não é muito difícil. Se eu tivesse que fazer isso com um conjunto de vetores muito maior, seria mais complicado, porque à medida que eu vou acrescentando vetores, fica cada vez mais difícil você verificar se um dado vetor é ou não combinação linear dos outros, dos que já estão lá. Tá? Então vai ficando complicado à medida que você vai
botando mais vetores. Se eu tivesse um espaço de dimensão alta e eu pudesse tivesse que acrescentar muitos vetores, ia começar a ficar complicado. Mas para espaços de dimensão pequena não é uma coisa tão difícil assim de fazer. Tá? Isso o termo que a gente usa para explicar o que a gente está fazendo é dizer que a gente está completando uma base. Então a gente está acrescentando vetores a um determinado conjunto linearmente independente de maneira a obter uma base.